pouco mais do reino. Agora sim, a gente já aprendeu até aqui que existe a salvação, que existe graça e existe o reino. E até aqui foram mais de 10, foram umas 8 aulas explicando da salvação, que é a papinha do reino. A papinha do que Jesus veio fazer, o leitinho dos filhos novatos, né? E a gente viu que explicar isso aqui é um pouco confuso, porque as pessoas, algumas querem me criticar. Inclusive Paulo morreu porque ele foi explicar isso aqui, mas Paulo também explicou do reino. E alguns religiosos, eles ficam presos aqui no reino e colocam o reino cá embaixo. Então assim, ó, eu prometi para vocês que eu não vou ser raso porque vocês são rasos. Eu vou ir cada vez mais profundo e agora nós vamos descer cada vez mais profundo. Eu não vou ficar explicando princípios que eu já expliquei. Então, conselho para você que não sabe desses 3 níveis. Salvação é para todo mundo. Graça é uma porta estreita. Caminho é um caminho estreito. Conselho para vocês, volte nas lives anteriores e assistam essa explicação, porque senão vocês vão ficar um pouco perdidos agora e eu não vou ficar explicando novamente os princípios, tá bem? Recapitulando algumas coisas importantes aqui que nós pegamos em João 15. Em Mateus 7, 23 diz que tinha homens que profetizavam, expulsavam demônio, fazia maravilhas e que Jesus nunca conheceu. Em João 15, ele fala: eu sou a videira verdadeira, o Pai é o lavrador. Se você estiver em mim e não der fruto, o Pai vai te arrancar de mim. Se você estiver em mim e der fruto, o Pai vai te podar para que você dê mais fruto. Então, se Mateus 7, 23, aquele povo nunca conheceu Jesus, eles nunca tiveram na videira verdadeiramente. Então, é possível profetizar, expulsar demônio, fazer maravilhas sem estar na videira. Ponto 1. Ponto 2. É possível estar na videira e não dar fruto. Então, é possível você ter acesso a Jesus, é esse primeiro pilar aqui, salvação. É possível acessar aqui a salvação e não dar fruto. Dar fruto é subir para a graça e subir para o reino. Não dar fruto é permanecer aqui eternamente. Se você está aqui, você consegue ficar aqui e dar fruto, sem subir. Mas o Espírito Santo vai te levar para cima. Então, se você não sobe, é por teimosia, você vai ficar repetindo o ciclo. Igual eu falei da menina aí que está há 17 anos repetindo o mesmo ciclo. É algo a ver com orgulho e vitimismo. Então, é possível estar aqui embaixo e não dar fruto. E se você não der fruto, Jesus falou que o Pai vai te arrancar. Então é possível estar na videira e ser retirado. É possível alcançar a salvação e perder ela. Isso é o próprio Jesus que falou. Não tem como o cara estar em Jesus sem não estar salvo. Hein? Quem é que está em Jesus e não está salvo? O calvinista. Quem é que está em Jesus e não está salvo? A vara que está em mim e não dá fruto, o Pai arranca. Então tá nele, acessou salvação, mas tem como perder. Tá nele, mas não deu fruto, então vai ser arrancado. Então tem como não tá nele e fazer maravilhas, profetizar, expulsar demônios. Tem como tá nele e não dar fruto. E tem como tá nele, acessar a salvação e perder. São 3 pontos que a gente entendeu aqui em João 15. Foi a 8ª live. Outra coisa importante que a gente pegou aqui, quando você tá nele e a palavra dele está em você, você pode pedir tudo o que quiser que vai ser feito. Então você recebe um superpoder aí, tem um superpoder de oração. Por que você está orando há anos e anos e anos e nada acontece na sua vida? Será que você realmente está nele? Ou será, se ele fala assim, se você estiver em mim e as minhas palavras em vós, são 2 coisas. Uma coisa é você estar nele, outra coisa é a palavra dele estar em você. Então, será que você está nele e a palavra dele está em você? Se essas 2 coisas cumprir aqui acontecer, o seu poder de oração vai subir de níveis, tudo que você vai pedir vai acontecer. Eu e minha esposa estamos sempre ficando impactados. Essa casa que eu estou aqui, ela tem uma varanda aqui desse lado e ela tem uma varanda maior do outro lado. E quando a gente veio do Brasil, a gente obedeceu Deus indo para o Brasil. E na hora de voltar à minha casa no Brasil, a gente tem uma casa lá e tem uma varanda grande. E a gente orando, Deus, quando eu voltar para Portugal, eu quero uma varanda igual essa. Porque eu gostava de orar na varanda lá no Brasil. Menino, tu não trabalha não. É porque assim, imagina, se eu parar aqui 3 horas para trabalhar, eu ganho mais do que você ganha em 2 dias. Então, se eu parar aqui
e ficar um dia sem trabalhar, no outro dia eu recupero o que você ganha em 2 dias, entendeu? Entendeu ou não entendeu? Então, quando você aumenta a sua habilidade, quando você aumenta seu nível de solucionar problemas, o que acontece? Você ganha mais. Aí, quando você ganha mais que os outros, você pode ficar mais tempo descansando. Onde você está? Lisboa, Portugal. Então, assim, a gente estava no Brasil, a gente orou. Pai, eu quero voltar. E eu quero voltar para uma casa que tenha varanda, por causa disso e disso e disso. A gente justificou na palavra. E aí, por que Jesus falou que quando a palavra estiver em você? Então, não é só sobre você tá na videira, é sobre a videira também tá em você. A palavra dele está dentro de você. Por que essa é uma condição para você orar e as coisas acontecerem? Você sabe me falar? Qual que é a condição para que você pegue o poder da varinha mágica aqui de Jesus e tudo que você pedir aconteça? Você tem que estar nele, ou seja, tem que ter aquele fruto. Qual que é o fruto, Thales? Se você não tiver esse fruto, nada acontece. Se você não tiver esse fruto, você vai perder. Se você não tiver esse fruto, a salvação sai de você. Então você tem esse fruto? Aquele que está em mim não dá fruto, o Pai tira. Que fruto é esse? Não são os frutos espirituais. Não é arrependimento, nem salvação, nem santificação. Os dons espirituais, os frutos do que você trabalha. Eu trabalho de vendedor e todo mundo é vendedor. A Beatriz é vendedor, você é vendedor. Todo mundo é vendedor. Só que eu vendo alguns produtos, você vende seu tempo. Algumas pessoas vendem o tempo dela. É normal. Todo mundo é vendedor, todo mundo está vendendo alguma coisa. Então vamos lá. Ó. Os dons do Espírito, o arrependimento e a santificação são consequências desse fruto que Jesus está falando. E Jesus falou, se você parar de produzir esse fruto, já era. Aonde que a gente encontra esse fruto? Lá em Lucas 23, do 32 ao 42, o ladrão da cruz. O primeiro é reconhecer que Jesus é santo. Segundo, reconhecer que você é ímpio. E o terceiro, reconhecer que ele pode te ajudar, que ele é o único que pode te ajudar. O ladrão na cruz faz exatamente isso e Jesus fala, hoje ainda você vai estar comigo no paraíso. Então o fruto não requer nem mudança. O fruto não requer deixar de ser ladrão. O fruto não requer deixar de ser prostituta. O fruto não requer deixar de ser drogado. O fruto não requer deixar de ser homossexual. O fruto só requer uma coisa, reconhecer que Jesus é santo. Reconhecer que você é ímpio e reconhecer que ele pode te ajudar. O ladrão na cruz, ele olha para o outro ladrão e fala assim, nós merecemos estar aqui. Você não tem juízo? Você não teme a Deus? Esse homem não fez nada para estar aqui. Ele é santo. Nós merecemos estar aqui. Nós somos ímpios. Jesus, lembra de mim quando entrar no seu reino? Ele produziu esse fruto. Esse fruto gera o arrependimento. Esse fruto gera a santificação e esse fruto gera os dons do Espírito. Então não é o arrependimento. O arrependimento é consequência desse fruto. Isso é uma aula que você tem que pegar, ouvir ela, ouvir ela e ouvir ela. Porque Jesus não requer nem o arrependimento de você. Ele só requer esse fruto. Jesus, tá, mas ele não pregou arrependimento? Então, mas é impossível você ter o arrependimento sem ter esse fruto. Então Jesus está falando, aquele que não der esse fruto vai ser arrancado. Porque o cara que não der esse fruto, ele não arrepende. Como é que você vai arrepender se você não reconhecer que você é ímpio? Inclusive era o problema dos fariseus. Eles achavam que era bom demais. E os publicanos, os pecadores, as prostitutas, as meretrizes, todos os outros aceitavam Jesus e entrou no reino primeiro. Porque não tem como arrepender se você não reconhece que é ímpio. Não tem como arrepender se você não reconhece que ele é santo. Porque se você não reconhecer ele como santo, você não vai ver que você é ímpio. Inclusive a lei veio justamente para provar que ele é santo e que você não é. E não tem como você gerar arrependimento, nem santificação, nem os dons do Espírito, se você não reconhecer que é Ele que gera isso dentro de você. João 15, sem mim, nada vocês podem fazer. Então, esse aqui é um entendimento brutal que você precisa ter. A árvore não gera maçã de dia, mexerica à noite, jabuticaba no outro dia, semana que vem vai fazer só laranja. A árvore dá um fruto só. É só um fruto que ele quer de você, é só uma coisa que Jesus requer de você, de manhã, de tarde e de noite. E se você fizer essa coisa, o Pai vai vir e vai te podar para você dar mais desse fruto. Que fruto é esse? Reconhecer que Jesus é justo, reconhecer que você é ímpio e reconhecer que só Ele pode te ajudar.
O que significa dar mais desse fruto? Você começa aqui, ó, subir o seu, isso chama consciência, tá? Esse fruto chama consciência. Você ter consciência de quem Jesus é, você ter consciência de quem você é e você ter consciência de que Ele, somente Ele pode te ajudar. Por isso que se você já segue aqui o canal, segue o canal aqui, esse número aqui não é responsabilidade minha, esse número é responsabilidade de vocês. Quando vocês ficam clicando aí no meu rosto, quando vocês ficam comentando, esse número sobe. Quem é do reino vai ouvir isso aqui, vai ter uma vibração dentro dele, ele não vai conseguir sair, ele vai ficar aqui com a gente. Então esse número aqui é responsabilidade sua. Já entra no link da bio, segue o canal para você entrar no link da bio. No link da bio tem o canal do YouTube. O YouTube é o mesmo nome que o meu aqui, ó. Eu, Thales Rodrigues, o Thales é com TH e 2 L's. Você entra lá, tem uma playlist de passo a passo. Nós estamos na 10ª live aqui. Então você pega na 1, 2, 3, 4, transborda a água, água limpa e doce, o Espírito Santo, porque ele é santo. Então, o Espírito Santo, Deus, Jesus só quer que você faça uma coisa, dê esse fruto chama consciência. Quando eu tive um despertar da minha consciência, tá lá no link do YouTube, você vai na live da consciência. O despertar que Deus me deu da consciência foi tão profundo que eu comecei a ler a Bíblia toda de novo. Inclusive eu estou fazendo essas lives aqui por causa desse processo, eu estou lendo tudo de novo. Porque Jesus falou desse fruto, Jesus falou da consciência o tempo inteiro e você nunca soube. Inclusive quando eu falo do fruto, você acha que é dinheiro. Quando eu falo desse fruto, você acha que é prosperidade. Quando eu falo desse fruto, você acha que é arrependimento. Quando eu falo desse fruto, você acha que é santificação. Quando eu falo desse fruto, você acha que é os dons do Espírito. Só que não é. O fruto é um só, consciência. A única coisa que Jesus requer de você é consciência. A única coisa que Jesus vai te arrancar do reino se você não tiver é consciência. E você nem sabe o que é consciência. A maioria de vocês, quando eu falo de consciência, você lembra da adição, ó? A adição acha que é adicionar coisa à minha ciência. Uma coisa é a ciência. Quando você expande seu nível de ciência, vai expandir seu nível de capacidade, chama neuroplasticidade, né? Quando você expande seu nível de ciência, você está expandindo sua neuroplasticidade. Quando você expande sua neuroplasticidade, você consegue enxergar coisas que antes você não enxergava. Mas a consciência não tem como expandir. A consciência já é absoluta. A consciência já é Deus dentro de você. Na sua consciência não tem pecado. Na sua consciência não tem o mal. Ó, fazer o bem e apartar do mal. O fruto, o ladrão deixou de fazer o mal quando ele produziu o fruto? O ladrão deixou de ser mal quando produziu o fruto? O ladrão deixou de ser ladrão quando produziu o fruto? O ladrão provavelmente transou com mulheres que não queriam transar com ele. Ele deixou de ser adúltero, ele deixou de ser estrupador, ele deixou... Você viu o ladrão falando, Jesus, me perdoa, eu me arrependo? Porque não é sobre a palavra, é sobre a consciência. É sobre você abandonar tudo que você acredita de você e acessar quem você é na essência. E quando você acessa quem você é na essência, você está acessando a sua consciência. E quando você faz isso, Jesus fala assim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz não é sofrimento, a cruz é o propósito. Jesus desceu para cumprir o propósito da cruz. Então, negar quem você é, a sua vontade, o seu querer, os seus achismos e entrar no propósito que Deus tem para a sua vida. Jeremias 29:11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Planos, Deus tem planos ao seu respeito. E o plano de Jesus era a cruz. A cruz, qual que era o seu plano? Você não tem plano e nem acessou o plano de Deus ainda. O meu plano é um só, acessar minha consciência todo dia e expandir a consciência de vocês, aumentando sua ciência. Tá, mas você não falou que a consciência não expande? Eu falei, mas você não sabe. Então eu tenho que ficar lá. Expanda sua consciência, aumente sua consciência, vamos dar mais fruto. Para o religioso eu falo dos frutos. Para o ateu, para o gnóstico eu falo de consciência. Expanda sua consciência. Aí quando eles vêm, eu pá! Aí eu ensino o reino, porque a consciência é o próprio reino de Deus. O reino de Deus, Jesus falou, quando alguém falar que está ali, está aqui, não acredita. Aí Jesus fala assim, o reino de Deus está entre vós. Mas é porque ele não tinha morrido ainda. Hoje eu falo assim, o reino de Deus está dentro de vós. Por quê? Por causa da aula de ontem. Jesus falou assim em João 16, é melhor que eu vá.
Porque eu sou Emanuel, Deus com vocês, o reino de Deus aqui com vocês. O reino de Deus, inclusive, é o vazio, o vácuo. A terra era sem forma e vazia, Deus criou tudo em cima da não forma e do vazio. Então o reino de Deus é a não forma, é o reinado de Deus. Aí Jesus fala, ele está entre vós, porque é o vazio e sou eu. Mas se eu subir, João 16, o Consolador vai descer. E aí o reino de Deus vai para dentro de vocês. Aí ele vem para tirar você da adição e colocar você na subtração. Então hoje eu quero ler aqui a oração de Jesus e eu quero bater mais forte nesse nível da subtração. Mas não tem como você entender essa subtração se você não fixar bem na sua cabeça que a única coisa que Jesus quer de você chama consciência. Consciência de quem Jesus é, consciência de quem você é, consciência que só Ele pode te ajudar. Mano, você acha mesmo que é você? Eu tô com a minha esposa desde 2013. Nós casou, eu nunca traí minha esposa. Você acha que foi eu que não traí ela por causa da minha força? Eu não traí ela por causa da força dele em mim. Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você tem consciência de quem ele é, quem você vai ver o quão fraco você é. A única coisa que eu sei é que nada sei. Quem é que falou isso? Alguém que aumentou muito o nível de ciência, começou a olhar para ele e ver o tanto de coisa que tem para saber que ele não sabe nada. Mas você sabe tudo, né? Nós leu Provérbios do 1 até o 31. O tolo sabe tudo. O sábio, que é cara instruído, não sabe nada. Ele aprende o tempo todo. Então, quanto maior o seu nível de ciência, maior você vai olhar para você e enxergar suas fraquezas. Quanto mais você enxergar suas fraquezas, mais fruto você dá. Quanto mais fruto você dá, mais arrependimento, mais santificação, mais dons do Espírito, mais prosperidade, mais riqueza, mais tudo na sua vida. Então, é um processo que ele desce para depois subir. Só que você não, você quer que coloque uma rampa na sua frente, você quer subir, prosperar, ficar com muito dinheiro. Aí você quer correr atrás do dinheiro, o dinheiro é só dinheiro. Riqueza é tudo que o dinheiro não pode comprar e prosperidade é só Deus que sabe, que faz. Deus criou o demônio e sabia que ele era ruim, então lógico. Isaías 45:7. Vamos ler Isaías 45:7. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz, eu crio o mal. Então, quando é que Deus criou os demônios? Quando ele formou o livre-arbítrio. Uma coisa é criar, outra coisa é formar. Eu formo a luz, eu crio as trevas, são coisas diferentes. Eu formo a paz, eu crio o mal. Em outras versões fala a guerra. Por quê? Quando Deus forma é quando ele está presente. Quando Deus cria, chama efeito borboleta. Por isso é o Espírito Santo, ele te dá consciência do bem e do mal. Esquece o bem e do mal, mano. Você está preso no bem e do mal. A árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Por que você está preso no bem e do mal? Se eu te falar que não existe o bem e o mal, você acredita que não existe o bem e o mal? Não, existe o diabo, existe isso aqui. Não, não existe o bem e o mal. Tudo que acontece para você, todas as coisas contribuem para o bem. O que é ruim, então? Se você serve ao Senhor, se você está falando, Deus olha para mim com olhar, então quer dizer que você serve ao Senhor. Se você serve ao Senhor, não existe o mal. Tudo que te acontecer é bom. Você tem que glorificar a Deus. Então esse negócio do bem e do mal é o seu olho aberto querendo julgar tudo. Aí o Espírito Santo está vindo tentando te convencer das coisas aqui que você tem que seguir. É um caminho. Quando você entra no caminho, você não tem que falar se isso é bom ou se é mal. Paulo falou, tudo é lícito, não existe bem e mal, só que tem coisa que não convém. Por que não convém? Porque faz mal para você, faz mal para sua família, faz mal para todo mundo. Então esquece esse negócio de bem e do mal. Mas Deus não formou a luz e criou as trevas? Deus não faz a paz e criou a guerra? Quando é que Deus faz a paz? Quando ele está presente. Quando é que Deus cria o mal? Quando ele se afasta. Deus não criou o mal diretamente. Deus não criou os demônios diretamente, mas ele criou anjos e ele formou o livre-arbítrio. Então, se você quer Deus, se você quer ficar comigo, você fica comigo. Isso é o livre-arbítrio. Se você não quer ficar comigo, você está livre para ir fora. Então, se eu sou o bem e tudo que é bom, então do lado de fora existe tudo que é mal. Então você fica assim, o que é bom? Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Não, só existe Deus e a ausência de Deus. Então, isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, mas está tudo dentro de Deus. Então, isso é um assunto muito profundo, nós pode descer aqui e entrar nesse assunto. Talvez você ficou um pouco confuso com essa fala, mas nós estamos aqui em 9 aulas do Evangelho e nós já fizemos 12 aulas só da consciência. Como é que eu acesso isso aí, Thales? Segue o canal.
no link da bio, tem YouTube, assiste as lives da consciência e depois vai lá, assiste as lives do Evangelho. E se você quiser ficar fera mesmo, assiste as lives do Provérbios, porque no Provérbios a gente está falando da sabedoria, que é o próprio Deus, e sobre acionar o seu Wi-Fi. Como assim o Wi-Fi? A sabedoria fala o tempo todo. Ela é um Wi-Fi que está roteando. Deus está aqui o tempo todo. Você tem que ligar o seu aplicativo, você dá o fruto. Quando você dá o fruto, você liga o seu aplicativo. Quando você liga o aplicativo, você vai conectar no Wi-Fi. Aí se você continuar dando fruto, o fruto que é o Espírito Santo vai te levar para Jesus, que é a fonte do Wi-Fi. Quando você continuar dando fruto e continuar a conectar com Jesus, a gente vai ler aqui João 17, que é a consequência disso. Ele orou. Se você der esse fruto e continuar me buscando aqui, vai acontecer uma coisa. O que é essa coisa? Os três vai virar um e você vai começar agora a rotear o Wi-Fi. Isso a gente aprende em Provérbios. E aí quando você rotear o Wi-Fi, é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Então vamos entrar em João 17. A gente já deu aqui um panorama para você chegar aqui, porque eu sei que muita gente não assistiu às 9 aulas. Então, o sol nasceu para o abusador e nasceu para o inocente hoje. Então quer dizer que Deus respeita o abusador também. Inclusive ele ama ele. O amor de Deus é incondicional, significa que o abusador é amado por Deus. Só que você não entende de pecado. Essa frase sua aí mostra que você não entende do pecado. Porque você acha que você é melhor que o abusador. Você acha que você é melhor que o Hitler. Você acha que você é melhor que o adúltero. Você acha que você é melhor que o homossexual. Ai, tá, estava tão bom ver a live. Nossa, não, só existe duas coisas na Bíblia. Existe santo e justo e existe ímpio. Se você tiver feito um pecado, qual que é o pecado do Adão e da Eva? É como se Deus tivesse falado assim, você pode comer todas as carnes, só não come a carne de porco. O dia que você comer a carne de porco, você pecou. Tá, mas o que tem comer uma carne de porco? O que tem comer uma coisa? O que tem que Deus falou que não é para comer? Então Deus falou não. E ele foi lá e falou, isso é bom. Deus falou aqui, isso é ruim. Faz tudo, mas isso aqui não, isso é ruim. Não, Deus, você não sabe de nada. Então o pecado é um tapa na cara do Deus vivo. Só você assistir as outras aulas. Então, se o cara peca com adultério, um estrupador é melhor que uma criança de 1 ano de idade? Não, é igual. É igual, não é melhor nem pior. O estrupador é ímpio. A criança de 1 ano de idade é ímpia, não é santa. Se a criança de 1 ano de idade tivesse 12 metros de altura, ela ia matar a mãe dela quando ela tivesse fome. Se a criança de 1 ano de idade tivesse 100 quilos, ela ia esmagar a mãe dela quando ela tivesse com fome. Então o estrupador é ímpio. O Hitler é ímpio. Todo mundo é ímpio. Você não entendeu isso? O ateu é ímpio. Por isso que Jesus fala, não julga. Porque do jeito que você julgar, você vai ser julgado. Porque quando você está julgando o cara, você é a mesma coisa que ele. Aí você está sendo sem misericórdia com ele, sendo que você é a mesma coisa que ele. Então o que significa? Da forma que você julga, você vai ser julgado, porque vocês estão no mesmo patamar. Ah, não, mas ele é isso, ele é aquilo. Eu sei que tem assim, vamos jogar assim, tem o ruim, o Hitler é o ruim. O ímpio, o Hitler é o ímpio perverso. E tem o cara que é adúltero. Aí o adúltero não é tão ruim assim, ele só é ruim. Aí tem o cara que é o estrupador. Aí o estrupador tá aqui entre o Hitler e o adúltero. Mas todo mundo é ruim. É por isso que Paulo gasta Romanos 1, 2 e 3 mostrando para todo mundo que todo mundo é ruim. Então você tá igualzinho você que tá falando aí, você tá igualzinho o jovem rico. Bom mestre, Jesus na hora ele viu que o cara não entendeu que ele era ruim. Ele não entendeu que todo mundo é ímpio. Aí Jesus fala, por que você me chama de bom? Bom é só Deus. O que ele está falando? Na terra não existe ninguém bom. Na terra está todo mundo nivelado no mesmo ponto aqui, ó. Ímpio. Ímpio merece o inferno. Vamos entrar aqui, senão depois a gente responde as perguntas de vocês. E agora eu sei que essas lives agora vão trazer mais assim, um pouco de... É tipo assim, imagina só, você descendo para mergulhar 10 metros de altura, 10 metros de profundidade, sem o respirador. Eu dei o respirador, já dei 9 aulas. Te entreguei o respirador, te entreguei o fato.
para você não sentir frio. Te entreguei aqui uns pesos para você colocar, para você conseguir descer junto comigo. E agora eu tô aqui, nós vamos mergulhar 10 metros de profundidade. Você tá sem o fato, sem o mergulhador, sem o respirador e sem as pedras de peso para você descer. Então você vai ficar aí meio... Então por isso que eu tô falando, segue o canal, entra no link e assiste as outras lives. Aí depois você volta aqui porque a gente vai mergulhar. Eu não vou ser raso porque você é raso. Vamos descer profundo aqui. Jesus ora a favor de seus seguidores. João 17. Depois de dizer essas coisas, Jesus olhou para o céu e disse: Pai, chegou a hora. Revela sua natureza divina no Filho, a fim de que ele revele a sua natureza gloriosa. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. Por que Jesus recebeu autoridade sobre todos? Porque quando Adão peca, comeu a carne de porco lá no Éden, cometeu um crime, desobedeceu a Deus, ele nivelou a humanidade inteira a ímpio. Então, como a humanidade inteira é ímpio, Satanás é ímpio. Os anjos caídos são ímpios. Os demônios são ímpios. E quando todo mundo está no mesmo nível, o que significa? Significa uma lei. Olho por olho, dente por dente. Na natureza, o mais forte ganha. Nessa terra que o mais forte reina. Por isso que em Mateus 4, Jesus fala: todo mundo me entregou o poder. Eu fui lá, eu convenci. Eu fui mais forte. Eles me entregaram os reinos e eu entrego para você, Jesus, se prostrado me adorar. Então, quando Jesus desce, ele não peca. Então, só existe um santo na terra. Só existe um justo na terra. E o título de dono da terra é para quem é justo. O título de dono da terra é para quem é justo. Então, Maria não era justa. Maria era ímpia. O primeiro papa da terra, o Pedrão, não era santo nem justo. O Pedrão era ímpio. Você é ímpio, o seu pastor é ímpio, eu sou ímpio. O que significa a gente ser ímpio? A gente peca o tempo todo. Eu não consigo abrir a live sem pecar, eu não consigo terminar a live sem pecar. O pastor da sua igreja não consegue subir no púlpito sem pecar. O pastor da sua igreja não, mas ele subiu 5 horas da manhã, é madrugada, é vigília aqui na igreja. Ele não consegue subir lá sem pecar. Ele não consegue descer de lá sem pecar. Ainda mais se passar mais de 30 minutos lá, é até mais de um pecado que comete ali em cima. Então, isso é o evangelho. Só que aqui no 2, o que acontece? Jesus não tem pecado. Jesus é santo. Santo, santo. Justo, justo, justo. O que significa? Que ele começou aqui a receber o poder. Então, vamos lá. Nós somos gentios. Não, vocês são ímpios. Os judeus é ímpio, todo mundo é ímpio. Coloque isso na sua cabeça, vai sair mais barato para você. Pois tem dado ao Filho autoridade sobre todos os seres humanos, para que ele dê vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? O que é a eternidade? Somos ímpios porque somos descendentes daqueles que cometeram o pecado ou não? Não, você é ímpio porque você peca. Eva cometeu um pecado. Quantos pecados você fez essa semana? Você não sabe. Você é ímpio porque você é pecadora, não é porque você é filha de Adão. Quem dera. A gente é ímpio porque Adão pecou. Não, a gente é ímpio porque nós pecamos. A gente peca o tempo todo. A vida eterna é essa. Então, o que é a eternidade? O que é o paraíso? O que é que está te esperando quando os seus olhos se fecharem nesse mundo? A vida eterna é essa. Conhecer a Deus. Conhecer a Ti, que és o único Deus verdadeiro. E que conheça também Jesus Cristo que te enviaste. Ou seja, você vai estar no céu, eternidade, eternidade, eternidade. Nunca vai saber tudo de Deus. Como é que você tem um anel? Eu sou teólogo, eu sei tudo de Deus, eu sou doutor em Deus. Ah, pelo amor de Deus, você nem deve estar tendo relacionamento com Deus verdadeiro. Porque você colocou Deus numa caixinha e está cabendo Deus dentro da sua cabeça. Já... Salomão falou, ele fez uma igreja enorme para Jesus, o templo de Salomão para Deus, e ele falou assim, ó, se a gente é pecado, Jesus morreu por nós, já estamos salvos. Você vai assistir a live 3 do Evangelho, chama propiciação. Então você não deixou de ser ímpio, não deixou de ser pecador. Jesus abriu uma terceira via aqui, santificado, justificado. Salomão constrói aquele templo e fala, nem o céu do céu é capaz de te conter, quanto mais esse templo que eu fiz para você. Então, a eternidade é um Deus glorioso
que não cabe na sua cabeça. Ele está antes do absoluto. Ele deixou chegar até o absoluto. Depois do absoluto, ele criou uma ponte chamada não forma. Na não forma, ele manifesta aqui na forma. Então, tudo que você enxerga, tudo que existe, tudo que você consegue tocar é uma forma. Deus está antes da forma. No início, a terra era sem forma e vazia. Ele cria a forma a partir da não forma, do vazio, do nada, da água, do vento, da atmosfera. Essas coisas não foi criada, ela já estava, ela já existia, chama não forma, e Deus cria a forma aqui. Quando você fala, Deus existe, eu acredito em Deus, você está pegando o Deus cá do absoluto e colocando ele dentro da sua cabeça, que é uma forma. Como vamos para o céu se pecamos toda hora? A live 3 do link aqui, vai no link YouTube, live 1, 2 e 3, eu explico exatamente isso, chama propiciação. Então vamos lá, a eternidade é uma coisa só, conhecer a Deus e prosseguir em conhecer a Deus. Então não tem como conhecer tudo de Deus, não tem como Deus caber na sua cabeça, não tem como, inclusive a Rosa está aí. Ô Rosa, como é que Jesus morrer deu vida para os outros? Como é que Deus matar o próprio filho deu vida para alguém? Como assim? Que Deus é esse que mandou o cara sacrificar Isaac? Mandou Abraão sacrificar Isaac. Por que Deus fez isso? Por que chegou lá, na hora que ele ia matar Isaac, aí Deus vai e coloca um cordeiro? Que brincadeira é essa? Você acha que Deus estava brincando ali? O que Deus estava fazendo? Por que na cruz Jesus fala que Deus Pai desamparou ele? Que Deus abandonou ele? E na hora que Deus abandona ele, ele vem com a ira dele e pune o filho. Como assim? Como é que isso gera vida para alguém? Então, você está falando, talvez a Rosa está falando, eu sou evangélica. Então, evangélico, o problema do evangélico é que virou modinha. O evangélico é justamente entender que tinha um problema, que não tinha solução. Durante 4.000 anos, Deus era injusto no céu. Você sabia disso? Durante 4.000 anos, Deus foi taxado de injusto lá na eternidade. Em Apocalipse 5 mostra Satanás, um ímpio lá no céu. Satanás é ímpio, estava lá no céu, reivindicando o direito de estar lá e reivindicando que Deus pegasse todo mundo do seio de Abraão, todos os capetos, os demônios, e colocasse no céu. Por quê? Porque tinha 24 ímpios lá, chamado 24 ancião. Está lá em Apocalipse, você nunca leu. Então, mas você é evangélica, né? Você é evangélico. Tem alguma coisa errada aí. Então, o que é eternidade? Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Ter consciência e aumentar o seu nível de ciência de quem Deus é. Em lado algum na Bíblia diz que Cristo morreu na cruz. Cristo se entregou na cruz. Cristo nem podia morrer, Cristina. Quando Cristo estava na cruz com os braços abertos, a morte não podia tocar nele, porque não tinha pecado. Então, na verdade, Cristo nem morreu. Tanto que quando ele estava diante do Pilatos, ele fala assim, eu tenho poder para poupar a sua vida. Ele fala, poder sobre mim, da minha vida? Não, o único poder que você tem é que Deus te deu. Ele fala para os discípulos, a minha vida ninguém toma. Os romanos não tomou minha vida. A morte não tomou minha vida. A minha vida eu entrego. Então, tetelestai, Pai, está consumado. Agora vão morrer, vão tirar o espírito do corpo? Em suas mãos entrego o meu espírito. Toma. Aí Cristo entrega o espírito dele para Deus, o corpo fica aqui, que você chama de morte. Por que os anciões são considerados ímpios? Os anciãos estão falando de Abraão. Você sabia que Abraão entregou a própria mulher dele para outro homem transar com ela, porque tinha medo? Você sabia que Abraão fez isso 3 vezes? Você sabia que Davi, que é um cara segundo o coração de Deus, ele foi lá, você viu o que Davi fez? Ele matou o cara e ficou com a mulher dele. Você sabia que todos os pais da fé, que são esses 24 anciões, fizeram mais de um pecado? Então, se fizer um pecado, destruiu a humanidade inteira, destruiu a terra inteira, destruiu todo mundo. E quantos pecados esses caras tinham e estavam lá no céu? Por isso que eles é ímpio. Quando eu estava falando disso, a menina perguntou, então o pecador vai para o céu? Não, eu quero saber qual cara que vai para o céu que não é pecador, filha. Os céus pertencem a Deus, a terra deu a humanidade. E por isso que Jesus veio no corpo, ele acessou a humanidade e agora ele está recebendo todo o poder aqui. Ó. Então vamos continuar na oração de Jesus. Eu revelei ao mundo a sua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. Ele termina na cruz, tetelestai.
E agora, Pai, dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então Jesus teve que destruir a glória dele, abandonar o Deus lá no céu, abandonar ele como Deus e descer. Filipenses 2:4, que se eu não me engano está falando. Aquele que era como Deus não julgou por usurpação ser igual a Deus. Deus cumpre essa oração de Jesus aqui em Apocalipse 5, quando Jesus destrói o diabo. Quando ele tira o diabo lá do céu, destrói não, porque o diabo não pode ser destruído, porque ele é servo de Deus. Ele é um ótimo servo de Jesus. Então ele tira o diabo do céu e aí ele recebe todo o poder de novo. Isso aqui se cumpre em Apocalipse 5 e está cumprindo na gente aqui agora. Essa é a oração de Jesus. Eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me deste. Vocês, ó, os salvos. Eles eram teus e tu destes para mim. Então, peraí. Eles eram teus e tu deste para mim. A menina está falando aí que a terra é dos homens. Não, a terra é de Deus. Só que ele colocou uma lei. O homem descumpriu a lei e virou ímpio. Quando o homem virou ímpio, todo mundo ficou com olho por olho, dente por dente. Então Deus cumpriu uma lei e falou assim, a terra é para vocês. Então a terra nunca deixou de ser Deus, só que tinha um direito legal de posse para o homem. Então quando você fala que a terra não é de Deus, Deus está limitado na terra, você está limitando o Deus onipotente. Você está limitando o Deus onisciente. Você está limitando o Deus vivo. Tanto que o próprio Jesus é o Deus da era futura invadindo a era presente. Não, nós vamos falar isso mais profundo. Pera aí. Jesus é o Deus da era futura invadindo a terra, invadindo o trono de Satanás, porque quando todo mundo virou ímpio, Satanás pegou um trono e colocou aqui. Jesus invade a terra, toma o poder de Satanás. E aí o que acontece? O que acontece? Como é que os céus é os céus do Senhor, a terra deu para os homens, Jesus está invadindo a terra? Ele invade na forma de homem, porque Jesus age pela lei. Deus age pela lei, e a lei é a palavra dele, que ele é inegociável. O próprio espírito mal fala com Jesus. Por que você veio me atormentar antes do tempo? Por que você veio aqui antes da hora? Então, a terra realmente tem uma autoridade para os homens, Cristina. Tem um poder aqui, ó. Você veio para reinar na terra. Eu não tô indo contra o que você está falando, só estou falando que não tem como a gente limitar Deus. Porque quando você lê esse versículo e eu li aqui, as pessoas querem limitar Deus o tempo todo. O Deus ilimitado, eles ficam querendo pôr ele dentro de uma caixinha. Tudo que é meu, ó, 9. Agora eu peço em favor deles, em favor da Cristina, em favor do Thales, da Maria, da Diana, em favor de você que está me ouvindo, ó. Eu peço em favor deles. Não peço em favor do mundo. Então Jesus está orando para um povo que está no mundo, mas que é separado. Que está no mundo, mas está dando aqueles frutos que ele falou no João 15. Então, se você está dando esse fruto, você está dentro dessa oração. Não é se você é pastor, não é se você é evangelista, não é se você é diácono, é se você estiver dando esse fruto, você está dentro dessa oração. Por aqueles que me deste, pois são seus. Tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E a minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Ou seja, a natureza divina de Jesus se manifesta naqueles que dão esse fruto. A minha natureza divina se revela por meio daqueles que me deste. Vamos ler na Almeida Revista Corrigida 10. Todas as minhas coisas são suas e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Então Jesus é glorificado por causa de você. O Deus vivo é glorificado por causa de você, é santificado por causa de você. Como é que você santifica a Deus? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Se Deus é santo, santo, santo. Deus é santo 3 vezes. Você nunca parou para pensar nisso? Isso é assunto que a gente já falou, você tem que pensar nessas coisas. Quando estava com eles no mundo, aliás, no 11, agora estou indo para perto de ti. Eles continuam no mundo, mas eu não estou mais no mundo. Pai Santo, pelo poder do teu nome, o nome que me deste. A Jesus orando. Pai Santo, pelo poder do seu nome, o nome que me deste. Jesus foi o primeiro a usar o nome de Jesus na terra. Jesus estava aqui orando por nós e usando o nome de Jesus. Você entendeu o que eu estou falando? Como é que é possível o cara profetizar, expulsar demônio e fazer maravilhas na terra
sem estar nunca na videira, porque tem um nome que é sobre todo nome, tem um nome que tem poder. Não é nem o nome de Jesus, Jesus, J-E-S-U, porque esse nome está até errado, o nome dele é Yeshua. O nome que ele está falando aqui é uma intenção vinculada no trono. Nossa, isso é um assunto mais profundo ainda, a gente ainda está raso. Eu não posso entrar nesse assunto aqui, senão vocês vão ficar doidos aí. Então a gente ainda está raso, vamos continuar rasinho aqui. Então Jesus foi o primeiro que usou o nome dele. Pai Santo, eu oro isso, eu peço pelo poder do seu nome, o nome que me deste. Então Jesus está falando, eu oro em nome de Jesus, eu oro em nome de Yeshua. O que ele está pedindo? Guarda eles. Guardar de quê? O que Jesus está falando? Guarda eles para que sejam um, assim como eu sou um com você. Então o que Jesus está pedindo? Guarda ele da pornografia, guarda ele do adultério, guarda ele da masturbação, guarda ele dos homens odiar ele, guarda ele das pessoas ter raiva dele. Não, guarda ele de não ser um com nós. Guarda ele de sair, de parar de dar esse fruto. Guarda ele de não virar o roteador. Doido vai ficar quando descobrir a verdade. Então a verdade é uma pessoa, estou te apresentando ela aqui. Jesus está falando, guarda eles para que sejam um. Então Jesus está orando para que você seja um. Qual o nome do Pai de Jesus? Mano, você não entendeu, eu vou ler de novo. 11. Deus, Jesus falando, Deus, eu oro no poder do teu nome. Então ela está perguntando, qual que é o nome do Pai de Jesus? Jesus orou no nome do Pai? Não, Jesus orou no nome do Filho, o nome que me deste, Jesus. Então Jesus foi o primeiro a falar, Deus, em nome de Jesus. Ele só não usou o nome de Jesus. É isso que eu estou tentando te explicar. Esse versículo aqui é perfeito para explicar. O negócio não é falar em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Não, é você entender que tem um nome que é sobre todo nome, que não é sobre a palavra que sai da sua boca, é sobre a energia que sai do seu coração. Mano, talvez quem assistiu às lives da consciência vai entender o que eu estou falando aqui. É um campo eletromagnético que Jesus está acessando. Ele não falou em nome de Jesus, ele acessou o campo eletromagnético, falando assim, ó, pelo poder do seu nome, o nome que me deste. Guarda-os para que sejam um. 12. Quando estava com eles no mundo, eu guardava, pelo poder do seu nome, o nome de Jesus. O mesmo nome que me deste, nome de Jesus. Tomei conta deles, e nenhum se perdeu, a não ser aquele que já estava para se perder, que ia se perder para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas dizem. A gente está lendo João 17, 13. Estou agora indo para perto de ti. Mas digo isso enquanto estou no mundo, para que o coração deles fiquem cheios da minha alegria. Eu lhes dei a sua mensagem, mas o mundo ficou com ódio deles. Consequência da live de ontem, consequência de ter Jesus, o mundo tem ódio de você. Cristina, como é que está a sua relação com o mundo aí? Todo mundo gosta de você? Aonde você está trabalhando, você incomoda lá? Se você estiver produzindo esse fruto e estiver com a varinha mais, você vai incomodar. Ontem eu e minha esposa estavam saindo para almoçar junto, ela grávida com um barrigão, eu com minha filha do lado, segurando a mão dela, ela com meu filho do outro lado, as pessoas olhando assim, incomoda, mano. A gente só de prosperar, de ter filho, a gente tá indo pro terceiro filho, os outros ficam assim, ó. Tinha uma velhinha falando, ela já tem 2 filhos, tá grávida. Ela falou em voz alta, a gente ouviu. Então, onde você passar, você vai incomodar. As pessoas vão se incomodar com você. Elas estão se incomodando? Eu lembro do meu trabalho, eu trabalhando, o cara veio me mostrar uma pornografia assim, ó. Aí, olha aqui que mulher bonita. Eu, não, bonita é minha mulher. O português ficou indignado comigo. Não, não é possível. Você tem 2 olhos. Só olhar para a bunda de uma mulher não faz mal. Só olhar de vez em quando não faz mal. Não é possível que você não olha para mulher nenhuma. Incomoda. Quando você faz a coisa certa, incomoda o que está errado. Porque você mostra para ele que você não precisa ficar olhando para os outros aí. Você mostra para ele que é possível prosperar sem sonegar imposto. Outro dia uma pessoa ligou para minha esposa, eu achei que você estava roubando aí em Portugal, porque eu estou em cá em tal lugar, ela ganha 3 vezes mais do que aqui, ela não tem a vida que a gente tem. Então incomoda. Quando você prospera, quando você dá o fruto, quando você está com o poder da oração de verdade, você vai incomodar. Jesus está falando aqui, ó, eu oro porque eu sei que eles vão ser incomodados.
Eu sei que eles vão ter perseguido. João 17:14. O mundo vai ter ódio deles. O mundo tem ódio deles porque também eles odiaram a mim, porque eles não são do mundo. Então você é um alienígena, meu amigo. Você não pertence a esse mundo. Você está aqui nessa terra, mas você não é dessa terra. E quando você começar a manifestar isso, eles vão ter ódio de você. Eles não vão gostar de você. E é natural. Você tem que ter hater. Você tem que ter pessoas que não te suportam. Porque servir a Jesus é se tornar insuportável. O que é se tornar insuportável? É parar de caber no suporte das pessoas. É parar de querer agradar todo mundo. As pessoas vêm, não, eu bebo. A pessoa quer entrar na minha casa, quer beber na minha casa. A minha esposa já fala, aqui em casa a gente não bebe. Ah, por que não pode levar uma bebida? Ah, por que isso? Você se torna insuportável. Você para de querer agradar todo mundo. Ah, não, tá aqui na minha casa, minha filha tá aqui, você pode assistir o que você quiser aqui na minha TV. Você pode vir aqui colocar funk, música. Vai te lascar para lá, você que vai fazer na sua casa. Aqui tem regra, aqui tem princípio. E quando você segue os princípios, você vai incomodar. As pessoas vão se incomodar com você. Só que você não. Você quer ser bonzinho, quer agradar todo mundo. Não, vão deixar vir, Thales. Deixa sentar na sua cama. Você sabia que ninguém pode sentar na sua cama? A cama é o lugar onde você faz um pacto de sangue com a sua esposa. A cama é o seu lugar mais sagrado com a sua esposa. Você deixa qualquer um sentar na sua cama. Aí ela senta na sua cama hoje, amanhã vai deitar com sua mulher. Amanhã vai deitar com sua mulher na sua cama. Cuidado com isso aí, com as pessoas que você traz para dentro de casa. Pessoa que entra no seu carro, pessoa que entra na sua casa, pessoa que senta na sua cama. Jesus falou, amem como eu amei. Amar como Jesus amou. Cadê Jesus falando eu te amo? Procura aí na Bíblia, Jesus falando eu te amo. Ah, te amo, Pedro. Cadê? Me mostra. Me mostra Jesus falando isso. Então Jesus, o amor dele é um pouco diferente do amor que você imagina. Ah, Jesus ama todo mundo, ele nunca negou oração. Jesus, salva minha filha que está enferma, ela está endemoniada lá. Não, não é lícito tirar dos filhos e dar para os cachorros. Ah, então o amor de Jesus não é bem ser bonzinho. O amor de Jesus é ter um suporte de Deus, você se estreitar para caber nesse suporte, que é uma porta estreita, um caminho estreito, e não tá nem aí com a opinião de mais ninguém. E quando você fizer isso, você vai zerar seu nível aqui, ó. Você acha que alguém que está em Jesus, que dá esse fruto, está preocupado com elogio? Você acha que alguém que está em Jesus, está conectado em Jesus, está preocupado com o personagem? O personagem é a sua reputação. Você acha que alguém que está em Jesus está preocupado com desejo? A menina perguntou ontem, como é que eu faço para ser mais feliz? É só você estar em Cristo. Quando você estiver em Cristo, você vai ter um negócio que chama paz que excede todo entendimento. O que é a paz que excede todo entendimento? É você parar de preocupar com a crítica dos outros, com o elogio deles. É você parar de preocupar com a reputação desse personagem. Porque para você entrar no reino, Jesus falou assim, ó, o que Jesus falou? Negue-se a si mesmo. Nicodemos, tem que morrer e nascer de novo. Tem que nascer de novo. O que é nascer de novo? Matar essa reputação. Tem que negar a si mesmo. O que é matar esse personagem aqui? Então, o que eu já te indico? Jesus está falando, quando você zerar o seu nível de elogio e de crítica, quando você matar a sua reputação, quando você parar de ficar correndo atrás dos seus desejos, eles vão ter ódio de vocês. Você vai se tornar insuportável. Aí Jesus fala, eu não peço para que você tire eles do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, peraí, tem o mundo mal, tem o maligno, tem o diabo. E eu, numa altura dessa da live, tenho que repetir isso. Porque tem gente que consegue acreditar que não existe Jesus. Tem gente que consegue acreditar que não existe o diabo. Então, esses daí são os que são a maior papinha do diabo. As pessoas que nem sabem que ele existe. Então, se Jesus estivesse aqui em João 17 falando, oro para que tirem eles do mundo, na hora que você deu o primeiro fruto, você seria arrebatado. Você tem noção, o poder da oração de Jesus. Vai com Deus. Então, ó, João 17, 16. Assim como eu não sou do mundo, também eles não são. Por que você está preocupado demais com esse mundo aí? Você está preocupado demais com as coisas aqui? Você nem é daqui. Thales, então a gente não tem que preocupar com a terra? Lógico que tem que preocupar com a terra. Por quê? A história da Bíblia começa com Deus reinando na terra, junto com o homem. O homem reinando na terra e Deus descendo para ter um relacionamento com o homem. Os céus é do Senhor, a terra é do homem. Na Bíblia mostra Jesus descendo e reinando na terra. Jesus reina na terra e ele glorifica o Pai.
E na Bíblia termina com Deus descendo com a Jerusalém para a terra, Deus reinando na terra. A gente não vai reinar no céu, a gente vai reinar na terra. Jesus vai vir, vai fazer uma limpeza e nós vamos reinar na terra. Então a gente está nesse mundo agora porque o mundo está numa era maligna. Então Jesus usa era, a gente está numa era dominada pelo maligno, mas você está reinando nessa era. O seu chamado é para reinar nessa era, por isso que ele está falando, não tira eles do mundo, porque eu estou entregando o reino para eles e aonde eles passarem, os demônios vão ser expulsos, os milagres vão acontecer, porque o reino chegou. Agora nós estamos começando a entrar na parte do reino aqui, agora nós vamos descer aqui para a mensagem que Jesus pregou. Jesus só falou do reino, o reino, o reino, o reino. E você está na igreja há 10 anos, ninguém está te ensinando o reino. Eu só estou te ensinando o evangelho até agora, te ensinando aqui. O evangelho é o reino, né? A gente pegou o evangelho, mostrou as 3 camadas que Jesus criou, mostrou algumas coisas, que o mundo já é do maligno. Então, tem uma era agora e essa era, a maioria das pessoas escolheram o diabo. Então, como mais de 50% da população escolheu uma ideologia demoníaca, a era é do diabo. Se mais de 50% das pessoas escolhesse a Deus, aí seria uma era um pouco diferente. O diabo ia ter que retroceder. Thales, por que sempre teve um remanescente fiel? Para que nunca chegasse 100%. Se 100% das pessoas escolhesse o maligno, aí a terra já teria sido destruída. Então tinha um tal de um livre-arbítrio, o livre-arbítrio criou o bem, criou o mal. Qual que é o problema? 99% das pessoas escolhiam o mal, mas sempre tinha um remanescente fiel. Jó, Abraão, Isaac, Jacó, alguém que estava na terra e não deixava o diabo dominar 100%. Por isso que o diabo vinha sempre com ódio em cima da igreja. O diabo, ele é seu predador, enquanto você não é igreja. Quando você se torna igreja, você virou remanescente fiel. Quando você se torna igreja, você virou inimigo dele. Porque você é um reino contra o império dele. Mas isso é assunto mais profundo. Vão ir de degrau em degrau. Eu não quero descer muito abruptamente. A gente tem que ir de rasinho, porque tem muita gente rasa assistindo. Então vamos lá. Não peço somente por eles, os que estão aqui, mas também em favor das pessoas que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu e você. Jesus está falando, não estou pedindo só pelos 12, eu estou pedindo pela Cristina, eu estou pedindo pela Fátima, eu estou pedindo pela Rosa, eu estou pedindo pelo Thales, eu estou orando agora, Deus, pela Natália, pelos filhos deles, eu estou orando por todos aqueles que vão crer em mim por meio dessa mensagem. Essa mensagem chama Evangelho, só que você se diz evangélico e nem sabe que mensagem é essa. Você não sabe qual que é o problema que estava no céu que não tinha solução. Você não sabe que foi o próprio Deus que criou esse problema quando ele formou o livre-arbítrio. Você não sabe nada, mas você é evangélico, né? Então, 21. Peço que todos sejam um, assim como tu, meu Pai, está unido comigo e eu estou unido contigo, para que todos os que creem em mim estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus está orando para quê? Para a união, para que você ligue o Wi-Fi, entrou pela porta, como que entra na porta? Abrindo o aplicativo, ligando o Wi-Fi. Você entrou pela porta dando aquele fruto, consciência de quem Jesus é, consciência de quem você é, consciência de que só Ele pode fazer. Quando você tem essas consciências, você instalou um aplicativo para ligar seu Wi-Fi. Ligou o Wi-Fi, você vai começar a baixar ele. Você vai começar a dar fruto. Se você continuar com a sua consciência ativada, pegando esse Wi-Fi, você vai se conectar com a fonte, que é Jesus. O Espírito Santo vem para te aumentar sua consciência de quem é Jesus. O Espírito vem para tirar coisas da sua frente. Lembra da live de ontem? Quando você entra nesse processo, você vai se juntar com Jesus. Quando você juntar em Jesus aqui, chegou na fonte, a oração dele vai se cumprir. Quando você chega na fonte, a oração dele se cumpre, você parou de baixar o Wi-Fi, você vai começar a rotear o Wi-Fi. Você virou um roteador. Aquele que crê em mim, de dentro dele fluirão rios de água viva. Então tem uma fonte, você vai lá e bebe. Quando você bebe da fonte, você volta lá e bebe de novo. Volta lá e bebe de novo, através desses 3 frutos. Quando você beber dessa fonte, você vai virar um roteador dela. Ela vai começar a fluir de dentro de você. Então isso é a consequência dessa oração aqui. Jesus orou para que isso acontecesse, para que você se tornasse um com Ele. Então assim, Pai, quero que onde eu estiver,
aqueles que me deste estejam comigo, a fim de que vejam a minha natureza divina que tu me deste, pois me amastes antes da criação do mundo. Isso aqui é bem profundo, eu já arranhei esse texto aqui, mas depois a gente entra nele com mais profundidade. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. Então, tem a forma, tem a não forma, tem o absoluto, e Deus está antes do absoluto. Jesus está falando, ninguém te conhece, nem os anjos conhecem Deus. Nem os anjos chegou aqui nesse nível para trás, aqui, ó, e você fala que sabe tudo de Deus. Mas Jesus conhece, ele fala, ninguém viu, só eu sei. Ninguém acessou o Pai, eu acessei, eu vim de lá. A gente leu ontem. Então, Jesus conhece de verdade. Você dá conta de conhecer Jesus. Então, por que Jesus se tornou um corpo humano? Agora você pode falar, Jesus existe. Mas você não pode falar, Deus existe. Jesus existe. Ele se manifestou na forma. Mas Deus não existe. Ele não manifestou na forma. Ele está antes da não forma. Ele está antes do absoluto. Eu fiz com que eles te conheçam. Como que ele fez isso? Se manifestando na forma. Porque você só pode conhecer aquilo que você vê e toca. Você só pode conhecer a forma. Jesus falou, eu fiz com que eles te conheçam. E continuarei a fazer isso para que o amor que tens por mim esteja neles. E para que eles também estejam unidos conosco. Então vamos lá. Jesus faz uma oração falando do amor. A gente já pegou que são 10 lives falando. A lei é o amor. Deus é o próprio amor. Jesus é o próprio amor. O amor é maior que a lei. O amor é maior do que o homicídio. O amor é maior do que o adultério. O amor é maior que o shabat. O amor é maior que todas as outras coisas. Porque todas essas coisas derivam do amor. O problema é que a gente não sabe o que é amor. A gente não sabe o que é amar. Jesus tanto viu isso que ele falou, tá bom, vou dar um novo mandamento para vocês. Amem como eu vos amei. Já que vocês não sabem amar, olha a forma como eu amei e aí vocês vão entender o que é amor. Agora sim, se vocês quiserem fazer perguntas, já deu aqui para a gente explanar o texto de hoje. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está orando. Hoje eu entrei na live que fala que nunca escutei em outras lives. Nem na igreja você vai escutar essas coisas que eu estou falando aqui. Infelizmente. Nem na igreja. Tem muita igreja. Inclusive eu nunca ouvi isso aqui nas igrejas. Eu vou na igreja, eu amo meu pastor, eu sirvo lá com muito amor, mas isso aqui você não vai ouvir na igreja. Por quê, Thales? Porque o pastor ele tem um chamado, que é o quê? Trazer pessoas para a salvação. E quando você vai ver na igreja, as pessoas que vão lá, se você der um alimento desse tipo aqui para as pessoas, elas vão ficar ofendidas, elas não vão entender. Então o pastor ele é um cara que tem um chamado para dar papinha para as pessoas. Para dar o leitinho. Chega lá um monte de gente e tem que dar o leitinho, explicando o básico. Inclusive Paulo, como ele tinha um chamado pastoral, tem uma igreja até que ele fica um pouco assim. Ele fala, nossa, já era para mim estar dando um alimento sólido para vocês. Já era para mim estar dando aqui uma comida sólida. Eu tenho que ficar dando leitinho para vocês até hoje. O próprio Paulo fala isso. As crianças. Então vamos lá. Quem tiver pergunta já lança as perguntas. Se não tiver pergunta eu vou fechar a live, tá bom? Como aplica o reino na prática em questão financeira? Busca, em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O reino na prática no financeiro é você obedecer. O meu financeiro, a minha esposa está aqui na live agora, o nosso financeiro mudou quando a gente obedeceu a Deus. Qual que é o problema? Quando as primeiras ordens vêm, ela vai abalar o seu financeiro. A minha esposa estava grávida da minha primeira filha. A gente estava numa casa morando com 8 pessoas. 8 pessoas dentro da casa. Eu trabalhava o mês inteiro para ganhar 600 euros. Chegou um cara e falou, você vai trabalhar um dia, vai ganhar 500 euros. E você está nessa casa aí, pode vir aqui para debaixo da minha casa, para debaixo do escritório, que tem uma casa debaixo do escritório, você pode morar lá, nem precisa me pagar. Na hora, o que acontece? Eu estou no reino, né? Minha vida financeira vai mudar. Jesus está me abençoando. Jesus falou com ela, não. Jesus falou comigo, não. Inclusive, eu fiz igual o Ferdinando. Eu pedi umas 10 vezes confirmação. Deus falou mais de 6 vezes comigo que era não. Então, como que eu aplico o reino na prática na questão financeira? Obedecendo ele em tudo que ele falar. E as primeiras ordens vão ferir sua vida financeira. As primeiras ordens vão minar sua vida financeira. As primeiras ordens vão destruir os seus recursos.
E aí depois, quando você acabar com seus recursos, aí ele vai trazer mais recursos. Thales, me mostra na Bíblia. Ah, você é um jovem rico? Então vamos lá, você quer o reino na prática na sua vida financeira, jovem rico? Quero, é tudo que eu mais quero. Então vai a primeira ordem, vende tudo que você tem e dá para os pobres. As primeiras ordens vão vir para ver se o dinheiro está no seu coração ou está no seu pé. Então, se o dinheiro estiver no seu coração, as primeiras ordens você não vai conseguir praticar. E quando você não conseguir praticar as primeiras ordens, você só vai ter dinheiro. O jovem rico foi embora, só ficou com dinheiro. O reino e a riqueza e a prosperidade ele perdeu. Aquele dinheiro nem era dele, nem foi ele que fez, aquilo era herança. Ele ia aprender na prática a multiplicar o dinheiro. Você acha mesmo que Jesus não ia fazer aquele cara ficar com muito dinheiro de novo? Thales, não pode falar isso. Então vai na Bíblia ler. Na mesma passagem que está o jovem rico, está o Zaqueu. Jesus pediu Zaqueu para vender tudo e dar para os pobres. Na hora que ele estava lá, o próprio Zaqueu já recebeu a primeira lei. Se eu defraudei alguém, eu vou devolver tudo. E aí ele devolve tudo e você acha que ele não prosperou depois disso? O problema é que as primeiras ordens, BR, eu nem sei seu nome, as primeiras ordens que ele vai dar na sua vida financeira é para tirar o dinheiro do seu coração. É para provar que o dinheiro não domina. Então, o problema seu é que o dinheiro provavelmente está no coração ou na cabeça. Quando você tirar o dinheiro do coração e da cabeça, o dinheiro vai começar a correr atrás de você. Porque o reino não vai te dar dinheiro. O reino vai te dar prosperidade, que é crescimento o tempo todo. O tempo todo você vai crescer. Você vai crescer em sabedoria, você vai crescer no reino, você vai crescer na graça, você vai crescer em unção, você vai crescer em todas as áreas. E esse crescimento que a prosperidade dá, Provérbios 10, 22, se eu não me engano, vai te dar riqueza. O que é riqueza? Tudo que o dinheiro não pode comprar. A sabedoria, uma boa esposa, filhos abençoados, habilidades, unção. Unção é habilidade, amigo. Deus, quando o povo estava no deserto, eles estavam caminhando lá, Deus fala assim, eu vou ungir tal pessoa para ganhar a habilidade de trabalhar com ouro e com prata. Então a unção é uma riqueza que ele te dá. E o dinheiro é consequência dessa unção. O dinheiro é consequência dessas habilidades. Então Deus dá dinheiro, Deus cria o dinheiro quando ele te forma a riqueza e a prosperidade. Então como que eu aplico o reino na prática? Você não precisa preocupar com nada, velho. O dinheiro vai ser consequência. Consequências do quê? A única coisa que ele quer que você faça é buscar o reino e a justiça. O que é buscar o reino e a justiça? João 15, 2. Consciência de quem Jesus é, consciência de quem você é, consciência de que só Ele pode te ajudar. Quando você tiver isso aqui, você está buscando o reino e a justiça. Aí fala assim, ó, Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão você está edificando. Então você tem que edificar confiando, tendo consciência que é Ele que vai te ajudar a edificar. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Então você tem que guardar a sua cidade, guardar seus recursos, guardar seus filhos, guardar sua família, com consciência de que é Ele que prospera isso aí. É inútil acordar de madrugada, repousar à tarde, comer um pão de dores. Então o cara trabalhar muito, acordar de madrugada para trabalhar, dormir tarde trabalhando, trabalhar com braço aqui, esforço. É inútil. Salmo 127, verso 2. Porque o Senhor dá para os seus filhos enquanto dorme. Então, como aplico na prática o rei na questão financeira? Obedece ele, se conecta a ele, começa a rotear o Wi-Fi. Você vai ver se o dinheiro não persegue. Você vai ver como é que eu pratico na prática. Quer que eu te dou assim mais ainda? Você vai seguir meu canal, você vai se conectar a mim e vai replicar o que eu estou fazendo. Igual Paulo fez. Paulo falou assim, vocês não dão conta de imitar Jesus? Imita eu. Então eu vou falar a mesma coisa. Vocês não dão conta de imitar Jesus? Você não dá conta de imitar Paulo? Segue aqui o canal, começa a imitar eu. Você vai ver se você não vai guinar. Entra no grupo de ascensão, passa 11 horas comigo num fim de semana. Você vai ver a gente destruir um monte de crença que está nessa cabeça sua, que está te impedindo de prosperar, está te impedindo de mexer na sua vida financeira, está te impedindo de ouvir e entender a voz de Deus. A menina estava falando outro dia assim, como que eu faço para sentir mais de Deus? Como é que ela falou? Como que eu faço para sentir o abraço de Deus? Algo assim, sentir mais de Deus. Eu quero é saber que hora que Deus te abandonou. Aliás, eu quero saber que hora que Ele não está te abraçando. Deus está o tempo todo te abraçando, Ele está o tempo todo aí. O problema é que você está ouvindo e não está entendendo. João 7. Eles ouvem, mas não entendem. Eles veem, mas não enxergam. Por quê? Porque tem um personagem, tem uma mesa em cima da sua luz que está te impedindo de acessar essas coisas. Então, quando você andar comigo, o que eu vou fazer? Todo dia eu vou soltar umas flechas aqui, ó. Pá! Pá!
para destruir essa armadura, para você começar a enxergar coisas que você não está enxergando. Por isso você vê a Natália falando, eu nunca ouvi essas coisas, porque as outras pessoas não estão preocupadas com a consciência, elas nem sabem o que é consciência. Se entregar ao sofrimento por ímpios. Jesus se entregou ao sofrimento por ímpios. Inclusive você é uma ímpia e ele venceu todos os inimigos na cruz, menos você. Você é uma ímpia. Jesus não te venceu na cruz. É o único inimigo que ele não venceu, porque ele deixou você para você vencer você mesmo. O único inimigo que você tem é você. O Satanás é o predador e não é inimigo. Quando você virar a igreja, você vai virar inimigo dele. Aí você vai ter um segundo inimigo. Mas enquanto você não venceu o seu primeiro inimigo, o Satanás nem é seu inimigo. Ele é seu predador e está chupando sua energia. Então ele não tá nem aí, ele não quer te destruir, ele quer te dar dinheiro, ele quer te dar pornografia, quer te dar umas bandejas boas, porque é bom manter, quanto mais gorda é a galinha, mais saborosa ela é. Então o diabo, ele gosta muito de você. Enquanto você não venceu o primeiro inimigo, que é você mesmo, Nicodemos, tem que nascer de novo, tem que vencer você mesmo. Marcos 8, 28 ou 18, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tem que vencer você mesmo. Quando você vence você virou igreja. Quando você vira igreja, aí você ganhou um inimigo novo, o diabo. Como eu distingo que estou a ouvir realmente a voz de Deus? O Espírito Santo que confirme isso no seu coração, tá bem? O Espírito Santo tem 5 vozes que falam na sua cabeça, nenhuma das 5 vozes é você. A voz do Espírito, Deus só fala com o seu Espírito. A voz da alma é a parte sentimental, emocional. A voz da condição é a que te dá mais dor de cabeça aqui, ó. Essa daqui, condição. Ela é racionalista, ela não consegue enxergar as coisas que não existem. Essa voz aqui é a que mais te atrapalha. Voz das outras pessoas, voz do diabo. A que menos fala na sua cabeça é a voz do diabo. Deus só fala com o seu espírito. Inclusive, quando ele está falando aqui, você acha que é a minha voz, mas a minha voz está modificando o seu espírito. Então você vai sentir no espírito. É uma certeza, é uma intuição. Então, como que eu faço para aumentar? A pergunta deveria ser: como que eu faço para aumentar a certeza da voz de Deus? O representante físico do Espírito é a água. No início a terra era sem forma e vazia, o Espírito pairava sobre as águas. Mais de 97% do corpo do bebê é água. Você é um adulto, mais de 80% do seu corpo é água. Você é um velho, mais de 70% do seu corpo é água. Mais de 90% do seu cérebro é água. A água é o representante físico do Espírito. Como você vai fazer para afinar o seu ouvir de Deus? Se Deus só fala com o Espírito, você tem que melhorar a água do seu corpo. Tem que beber uma água com pH melhor. Você tem que fazer exercícios físicos para filtrar através do rim o seu sangue. Parar de beber Coca-Cola, parar de comer qualquer coisa. Só que você não entende, né? Eu acabei de falar que o Adão caiu por causa de uma coisa que ele comeu. Você acha que pode comer qualquer coisa? João Batista só comia gafanhoto. O profeta, o cara que realmente quer ouvir a voz de Deus, ele tem dieta. O sangue dele não é qualquer sangue, ele cuida da água dele. Um copo de Coca-Cola que você bebe, você precisa de 38 copos de água para voltar o pH no mesmo nível. Onde é que você fala disso, Thales? Segue o canal. Link da bio do TikTok. No link da bio, o segundo link é o YouTube, vai lá, Método Torque. Lá eu ensino sobre ouvir mais a voz de Deus, sobre como afinar isso aí. Quando Paulo estava cego, Paulo estava ali, fariseu. O que aconteceu? Ele ouve a voz de Deus pela primeira vez por uma intercessão da luz. Jesus desce e manifesta ele. Ele ficou 3 dias sem entrar nada na boca dele. Por isso que tem o jejum. Você não sabe o que é o jejum. Não, Deus precisa do meu jejum. Que dia que Deus precisou de alguma coisa sua, irmão? Você precisa do jejum. Você precisa da madrugada. Na madrugada tem voz de outras pessoas? Tem voz do diabo? Na madrugada está em silêncio, tem nenhuma voz. Você vai lá e você vai afinando seu ouvido. Pais, amo sua família e Jesus Cristo também. Amém. É verdade, o livro de Provérbios orienta também. Então, Provérbios tem 31 lives aí de Provérbios. Você vai seguir aqui, segue o canal, link da bio, segundo link YouTube. Tem 31 lives lá eu falando de Provérbios, te ajudando a conectar na internet, tá bom? Vamos conectar nessa internet. Thales, fala como ter essa sabedoria, esse nível de entendimento. Me ensina, é só você comprar. Tá lá em Apocalipse 3. Eu aconselho que de mim vocês comprem. Isaías, se eu não me engano, é 41, já não lembro. Aconselho que venham
e comprem de graça, ouro provado no fogo, vestes reais. A sabedoria o tempo todo em Provérbios está falando, vem e compra de graça, vende tudo que tem e compre. Então, como que eu compro no mundo espiritual? Não é com dinheiro, nem é com sangue de Jesus. Como que compra no mundo espiritual? Não é com sangue de Jesus, não. É com uma coisa que chama querer. Só que não é o querer que você conhece. Ontem foi domingo. Aí você falou assim, eu quero esse domingo acordar 8 horas da manhã e dar uma corrida. Você dormiu até 1 hora da tarde. Ontem eu chamei um cara para ir na igreja. Ele falou, não, eu quero ir na igreja. Ele foi e dormiu até 11 horas da manhã. Não foi na igreja. Então não é esse querer. É querer com toda a sua força. É querer que você vai fazer um plano de pedir aqui, que você vai pedir todo dia. É querer que você vai fazer um plano aqui de buscar, que todo dia você vai estar caminhando buscar. É querer tanto que você vai fazer uma imagem, um quadro do sonho disso aí, que todo dia você vai ficar visualizando. Então, quando você querer de verdade, você vai alcançar sabedoria. O Tiago falou, se alguém não tem sabedoria, eu acho que é Tiago 4,7, 2,7, eu não lembro. Se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que todo mundo dá liberalmente. Tiago 2,7. Bom dia. Ela perguntou como faz para estar mais na presença de Deus. É isso aí, ó, você estava na live. Como que eu faço para estar mais na presença de Deus? Não, eu quero saber que dia que você não teve na presença dele. O problema é que você está com seu receptor estragado. Você está com seu sensor estragado. Aí você não consegue sentir Deus. Deus está aí, mas você não está sentindo ele. Se Deus é todo poderoso, nós somos todos perdidos. Você é o Deus todo poderoso na terra, você sabia disso? Jesus falou, em meu nome você vai fazer obras maiores. Então você tem um poder que você não conhece. Nós somos todos perdidos, nós estamos todo mundo perdido, nós somos todo mundo ímpio. Mas ele colocou um poder aí dentro. E ele falou assim, quando você descobrir esse poder, quando você buscar em primeiro lugar o reino de Deus, quando você... Olha só o que Jesus falou ontem, gente. Vamos ler de novo aqui. João 15. Não, ontem não, foi no dia 8, a live 8 do que a gente está fazendo do Evangelho. Olha o que ele falou. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. Ele não falou, pedirá o que Deus querer. Ele não falou, vai pedir só até isso aqui. Jesus falou, o poder que está dentro de você, o poder de dar esse fruto e colocar minha palavra em vocês, o poder que vocês têm chamado consciência é tão forte, é tão grande, é tão poderoso, que se você acessar isso aqui, e eu acessar você, e vocês se unir a mim, tudo que vocês quiserem vai ser feito. Mano, como é que isso aí não é Deus na terra? Como é que isso aí não é o poder maravilhoso de Deus se manifestando através de você? Qual que é o problema, Thales? Você não sabe quem você é. Você não sabe quem Jesus é. E você não sabe o que ele pode fazer através de você. Aí você fala, eu sou um fraco. Tem um personagem. Em vez de você ser quem você é de verdade, na essência, você é esse personagem, essa mesa. O seu nome nem é Arlan. Seu nome nem é Arlan. Natália, seu nome nem é Natália. A gente leu em Apocalipse. Aliás, né? Eu li Apocalipse, eu vou fazer as lives de Apocalipse com vocês. O próprio Apocalipse fala, naquele dia ele vai te dar seu verdadeiro nome. Esse nome não é seu, é o nome do seu personagem. Só que alguém falou para você, você é burra, você não vai dar em nada. Aí somou essa mesa, é uma adição, colocou em cima da luz. Aí a luz está querendo se manifestar. Nossa, eu dou conta, eu tenho 86 bilhões de neurônios. Cada neurônio tem capacidade de fazer entre 1.000 e 10.000. Esse cara tá falando essas coisas, é verdade. Só que aí na hora que a luz vai subir, tem uma mesa impedindo. Não, seu pai falou que você é burra. Você lembra quando você quis formar na escola e você não conseguiu? Você lembra quando você quis fazer uma faculdade e você não passou no vestibular? Não, você é burra, fica aí, ó, fica aí. Aí a mesa fica empurrando essa luz para baixo. E Paulo fala, tem uma natureza divina querendo aflorar, mas tem uma natureza da carne que fica empurrando essa luz, chama personagem. O dia que você enxergar esse personagem, expandir essa consciência sua, tá, você falou que não tem como expandir, mas eu tenho que falar porque você não consegue entender. Então, quando a gente tiver mais profundo as lives da consciência, você entra lá, você vai entender por que não tem como expandir a consciência. Você só precisa acessar ela. Mas só para vocês entenderem, quando você abaixar essa mesa, arrancar a mesa, expandir essa consciência, subir com ela para cima, aí você vai ver o poder que vai acontecer. Aí, o que é 10 mil euros, 20 mil euros? Thales, como ter essa sabedoria, tal? Cadê as perguntas? Ela perguntou... O amor te escuta aqui. Sejam imitadores de Jesus Cristo. Ele é a perfeição. Jesus Cristo é a perfeição. O problema é que você não consegue chegar nele. E aí você pode imitar outras pessoas sim, tá? Paulo falou. Sejam meus imitadores, assim como eu imito Cristo.
Tem como outra pessoa se posicionar. Inclusive, ele quer que você se posicione. Quando eu falo isso, está ferindo sua religião. Por isso você comentou isso aí. Porque tem uma religião dentro de você e essa religião não te deixa ver que você é Deus na terra. Essa religião não te deixa ver que Jesus falou: em meu nome você vai fazer obras maiores. Essa religião que está dentro de você não deixa você acessar o poder verdadeiro de Jesus. Você não entende que ele quer se manifestar através de você. Por isso você está falando, não tem como imitar Jesus. Não tem como imitar o Thales, tem que imitar só Jesus. Por quê? Você não entendeu o evangelho de verdade. O evangelho de verdade é: você é Jesus. Esse é o evangelho de verdade. Então eu posso falar, me imita, porque eu estou imitando Jesus. E a partir do momento que eu estou imitando Jesus, eu sou Jesus na terra. É isso mesmo. Jesus falou isso. Paulo falou, não, essas coisas que eu quero fazer, mas não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E aí quanto mais você vai imitando Jesus, Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, mais você vai santificando Deus através da sua vida. Tem gente que nunca vai ler a Bíblia, mas vai te ver. Tem gente que nunca vai ler o evangelho, mas vai ler sua vida. Tem gente que nunca vai ir numa igreja, mas ele vai ter um contato com você. Então, se você não entender que você tem que imitar Jesus a tal ponto que as outras pessoas poderem te imitar para imitar Jesus, o seu evangelho é fraco. O seu testemunho é fraco. Você está querendo pregar o evangelho com as palavras. Paulo fala, pregue o evangelho o tempo todo. E se for preciso, fale. Como assim? Pregar o evangelho se for preciso falar. Pregar o evangelho não é pegar um microfone e falar, não. Pregar o evangelho não é pegar uma live e começar a falar, não. Pregar o evangelho é você imitar Cristo de tal forma que você vai poder falar igual eu. Não, vocês não dão conta de imitar Jesus, imita eu. Então, se você não dá conta de falar isso e você se fere quando eu falo isso, é porque o seu evangelho é fraco. Tá, mas você não é pecador? Você não falou que é ímpio? Então, eu sei bem quem eu sou, eu já deixo claro para você. Se você se firmar em mim, você vai pecar. Se você esperar uma perfeição de mim, você vai pecar. Mas em várias áreas eu vou ser exemplo para vocês. Então me imita, tem várias coisas, você pode me imitar, inclusive você tem que ser Cristo de tal forma que as pessoas vão olhar para você e vão querer te imitar. Quando é que isso vai acontecer? Quando você se tornar insuportável. Quer dizer que você vai ser Cristo na terra, porque Cristo foi insuportável. Ele falou, antes eles odiou a mim, agora eles vão odiar vocês. Que vergonha, meu Deus. Vergonha de quê, irmão? Vergonha está no personagem, tá? Vergonha está na sua reputação. Você tem que matar o personagem, matar a reputação. Vergonha está na necessidade do elogio. Quando você destruir a necessidade do elogio, você vai destruir a necessidade da crítica. Quando você quebrar essas duas coisas, você vai destruir sua reputação. Quando você destruir sua reputação, você não vai ter vergonha mais. Jesus falou em Marcos 8, aquele que tiver vergonha de mim na terra, eu vou ter vergonha dele no céu. Cuidado com essa vergonha aí, pelo amor de Deus. Vergonha é sinal que o personagem está forte dentro de você. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. Verdade, é mesmo assim, verdade. Meu Deus, é forte. Como saber se estou no caminho certo, meu propósito e missão? A única coisa que você tem que saber é se você está com consciência de quem Jesus é, de quem você é e de que só Ele pode te ajudar. É a única coisa que você tem que preocupar. Mas tá, em relação ao propósito. Como que eu sei o meu propósito? Você tem que ter raiva. O seu propósito gera raiva em você. Como que eu sei meu propósito? Tem que ter inveja. O seu propósito gera inveja em você. Por exemplo, os fariseus, o propósito deles era ensinar a palavra. Como eles não sabiam ensinar, eles não ensinaram da forma certa, Jesus chegou ensinando da forma certa. O que aconteceu? O propósito deles era ensinar. Jesus chegou e eles tinham inveja de Jesus. A sua inveja revela o seu propósito. Quando a inveja vem, ela não é boa nem ruim, tá? Boa ou ruim é o fruto do conhecimento do bom ou do ruim. A inveja é um sensor. Se ela entrar pro seu coração e você ficar com raiva, magoadinho, aí sim é a inveja que vocês conhecem. Mas a inveja é uma energia, é um sensor. Então, se esse sensor vem, você vai olhar para a pessoa. Se ela é ímpia, quer dizer que ela tem o seu propósito, ela está vivendo o seu propósito da forma errada. Você tem que alcançar esse propósito fazendo de outra forma. Se a inveja vem, a pessoa é justa, quer dizer que ela está fazendo o seu propósito igual Jesus. Os fariseus olhou, tinha inveja, ele era justo, então era para replicar o que ele estava fazendo. Como eles não entenderam de inveja, não sabia nada, eles foi lá e matou Jesus, igual você faz. A pessoa vem, você tem inveja, você quer matar ela, você quer destruir ela, em vez de você usar a inveja para entender seu propósito. Se a pessoa estiver muito longe de você, em vez de ser qualificada aqui como inveja, vai ser como admiração. Então você que para na live, nossa, esse cara tem uma sabedoria, você me admira, quer dizer que
eu tô fazendo o seu propósito, mas você acha que eu tô muito longe de você, aí você me admira. Se eu te tô falando aqui, você fica com inveja, é porque eu tô bem perto. Você consegue fazer o que eu tô falando, só que você não sabe fazer da forma que eu tô fazendo. Então, como eu sou um justo, você deveria replicar a forma que eu tô fazendo e chegar mais perto de mim ainda. Então, como que eu sei meu propósito? Você vai ter raiva. Se o seu propósito é salvar criança, você vai ter ódio. Toda vez que alguma notícia de criança aparecer na sua frente, você vai ter ódio, vai ter uma raiva gerando dentro de você. Se o seu propósito é salvar criança, quando você vê uma ONG, algo de criança, seu coração vai encher de inveja ou de admiração, se estiver muito longe, ou inveja se você estiver mais perto. Aí você tem que colocar uma tábua aqui, ó, prosperando a pessoa, uma palavra de prosperidade, prospera ela, abençoa a pessoa e replica as coisas que ela faz se ela for justa e chega no mesmo resultado de forma diferente se ela for ímpia. E o terceiro ponto aqui, qual que é? Esqueci agora. É raiva, inveja e pode ser admiração, né? É seus heróis. Então você vai ter heróis, você tem heróis, pessoas que você admira. Ó. Se estiver perto, você vai ter inveja. Se estiver longe, vai ser seu herói. É só você olhar esses três, você vai descobrir seus propósitos. O propósito, você tem como variar. A missão é universal. A mesma missão minha é sua missão, que é a missão de sua esposa, que é a missão de todo mundo. Missão universal. Identidade você escolhe. A identidade você escolhe de acordo com o seu propósito e com a missão universal. Então a identidade você escolhe de acordo com o seu propósito. Tá, aonde que eu aprendo isso aí? Segue o canal, link da bio, nas Lives da Consciência. O segundo link do YouTube, Lives da Consciência, a gente tá descendo lá. Eu faço aquelas lives todo dia à noite, que é justamente para te revelar sua missão, sua identidade, seu propósito, tirar essa mesa de cima de você. Ou então entra no primeiro grupo, na imersão que nós vamos fazer só sobre isso. Ativar sua identidade, revelar a missão e clarificar os seus propósitos. Quando você fizer isso, já entra lá, a gente vai mergulhando. Eu estou reformando essa casa aqui toda, minha esposa vai ter mais um neném, a gente está mudando as coisas aqui, investindo um dinheiro aqui nessa casa. E aí está tomando muito meu tempo. Eu aluguei um armazém novo, um grande, a gente está mexendo lá, também está tomando muito meu tempo. E eu estou formando mais pessoas no meu trabalho, então não estou conseguindo entregar aquele horário da noite para vocês. Mas eu estou aqui de manhã todo dia, dá para você chegar também pelas lives da manhã, tá bem? Lá é que eu sou mais direto, mais específico. Se Deus é todo poderoso, nós somos todos perdidos, já respondi. Parabéns pelas suas palavras inspiradas por Deus. Se você está falando isso é porque você está admirando. Se você está admirando é porque você tem o poder de falar palavras inspiradas também. Eu estou esperando suas lives. Não acho o seu canal no YouTube. De novo, o canal no YouTube é eu, Thales Rodrigues. Thales com TH e 2 L's. Não sei como é que eu vou fazer. Tem o link da bio aí. Se você quer mesmo, se você quer de verdade, você vai achar. Você lembra? Se você querer de verdade, você vai achar. Se você não querer, você não vai achar. Tem gente que não achou, foi lá e me mandou uma mensagem. Então ela quis tanto que ela foi lá e me mandou mensagem. Então se você quer de verdade achar o canal, você vai me mandar mensagem, você vai procurar meu Instagram, você vai me encontrar, você vai achar. O problema é que você não quer de verdade. E aí o que acontece? Jesus soltou um código. Quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Então você vive querendo coisas e não realiza. Porque você não quer de verdade. Você quer, mas quer pouco. Então você quer muito prosperar, mas você não consegue prosperar. Você quer muito um negócio, mas você não consegue explodir esse negócio. Então, se você tem ciência do que eu acabei de falar, você vive começando coisas e não termina. Você começou a procurar meu canal e não terminou, não achou. Você começou várias empresas e nenhuma das empresas você levou até o final. Você começou vários propósitos na sua vida e nunca levou o propósito até o final. Você está falando algo de você. Um comentário está revelando aí uma coisa dentro da sua identidade. É você? Não, é seu personagem. Você criou um personagem, esse personagem ele não quer de verdade, ele vive te sabotando. Ele te sabota em tudo que você faz. Onde você tirou isso, tá? Jesus falou, do jeito que você faz uma coisa pequena, você faz as grandes. Mais perguntas. Se buscar com intensidade, acabei de falar, ó. Querer com intensidade, querer com todas as forças. Que Deus abençoe, glória a Deus. O que pensa dos Estados Unidos? Já morou aqui? Qualquer momento eu tô indo para aí. Já tô com visto aqui americano, mas já tem 7 meses que eu tirei o visto, ainda não entrei aí. Tô edificando algumas coisas aqui em Portugal primeiro. Mas vou fechar negócio aí com algumas pessoas. Já tem pessoal aí, já falou para mim ir. Eu mexo com digital, então eu consigo ganhar dinheiro de qualquer lugar que eu trabalhar. Aí eu quero ir não para morar, quero ir aí para conectar com algumas pessoas e montar um negócio aí
Aí isso dá para girar sozinho, só de você ir aí gera muito dinheiro, tem muita gente, então o dinheiro gira muito rápido. É um lugar bom para você montar empresas. Thales, você é batizado com o Espírito Santo e batizado com fogo? Então, Thales, você é batizado com o Espírito Santo e batizado com fogo? Vou deixar essa pergunta para você responder, tá bem? Se você acha que sim, é sim. Se você acha que não, não posso fazer nada por você. Calma, calma, manso e humilde. Aí os frutos do Espírito. Então, fruto do Espírito é consequência desse fruto. Consciência de quem Jesus é, consciência de quem você é, consciência de que Jesus pode fazer por você. Quando você tiver essas três consciências, o fruto do Espírito é consequência disso. A humildade é consequência disso. Quando você sabe que você é ímpio, você vai ser orgulhoso. Quando você sabe que você é ímpio, você vai ser vítima. Você sabe que você é ímpio, que ele é santo. Então não tem essa coisa de vítima, de os frutos do Espírito. Vocês ficam preocupados com essas coisas. Não é para preocupar com isso. Você já viu você passando lá, a maçã. Eu tenho que dar 10 maçãs hoje. Espera aí que eu vou fazer uma força aqui que eu tenho que dar 20 maçãs. Ô filho, abaixa o som aí, por favor. Abaixa o volume. A árvore não preocupa, irmão. Ela não está preocupada. É natural. O fruto do Espírito é natural. A humildade é natural. Tem uma parábola, eu queria tanto, eu separei as parábolas do reino aqui, queria ler hoje, nós nem leu. Vai ficar para depois, nós estamos entrando no assunto do reino agora. Então uma parábola que fala que o cara recebeu 2 talentos, multiplicou por 4. É natural, ele não forçou. O outro recebeu 5, multiplicou por 10. É natural. Essa multiplicação é natural na sua vida. Moro no Reino Unido, nunca tive vontade de morar nos Estados Unidos, mas é um ótimo lugar para ganhar dinheiro. Então você mora nos Estados Unidos, provavelmente você não tem liberdade para sair daí. Hoje se eu for para o Brasil, eu estou aposentado. Aquilo que eu tenho aqui em Portugal, eu consigo estar de lá trabalhando 2, 3 horas por dia, praticamente uma aposentadoria. Só que se você quiser sair do Reino Unido, você sai. Então, na vida financeira, a prosperidade e a riqueza vai te dar 2 coisas. Liberdade de tempo, primeira coisa, liberdade de tempo, poder trabalhar a hora que você quiser. Segunda liberdade que a sabedoria vai te dar, geográfica. Então, primeiro você tem liberdade de tempo, trabalha a hora que você quiser. Segunda, geográfica, você trabalha no lugar que você quiser. E a terceira e última é a liberdade financeira, você poder parar de trabalhar, você não precisa trabalhar para o dinheiro formar. Eu tenho essa liberdade hoje, mas eu teria que ir para um lugar onde é muito mais inferior, por causa do meu estilo de vida. Eu gosto de ter bons carros, eu gosto de ter boas coisas para os meus filhos. Então eu preciso aumentar meu nível aqui. Ó. E os Estados Unidos é um ótimo lugar para você criar uma máquina que gira sozinho. Tá, aonde que eu vejo como criar essa máquina? Vai no Instagram, mano. Segue aí o grupo, vamos conversar sobre negócio. A gente cria um negócio aí, é só você juntar comigo e a gente cria. É muito fácil. Tem mais perguntas. O elogio só atrapalha, exatamente. O que gera tristeza é o desejo. Quando você tem um desejo, o desejo, quando ele está em você, gerou felicidade. Quando o desejo não vem, gera tristeza. O elogio gera tristeza, porque quando você tem o elogio, gera felicidade. Quando você tem a crítica, gera tristeza. Então você tem que zerar isso aqui. Nunca fui para a Europa, mas tenho vontade de ir. Um ótimo lugar também para montar negócio. Mas os Estados Unidos é melhor. Constrói sua liberdade aí primeiro. Quando você construir sua liberdade aí, você vem para cá. Quando deixam de elogiar, tu fica se preocupando em fazer coisas que chamam atenção das pessoas. Filha, eu vou pedir mais uma vez só para baixar a TV, tá bem? Quando você se preocupa com elogio, quando deixam de elogiar, tu fica preocupado em fazer coisas para chamar mais atenção. Ou seja, você está deixando de viver sua vida para viver a vida dos outros. Você está deixando de cuidar da sua vida preocupado com a vida dos outros. Como é que você vai prosperar assim? Como é que você vai crescer assim? Como é que você vai acessar o reino assim? Se você está vivendo a vida de outros. É exatamente o que Jesus viu. Quando Jesus olhou para aquele jovem rico, o que ele falou? Vende tudo e dá para os pobres. Por quê? Porque você não está vivendo sua vida. Você está vivendo a vida dos seus pais. Você está vivendo procurando elogio. Bom, mestre, ninguém é bom. O dia que você entender, jovem rico, que ninguém é bom, você vai parar de ficar andando atrás de elogio. Vai parar de preocupar com a crítica. Como que eu faço isso, Jesus? Vende tudo, abandona, larga tudo e vem cá. Vem para a liberdade. Ele não conseguiu fazer. Porque ele estava muito preocupado com o elogio. Não, eu tenho muita coisa. Eles vão me chamar de doido. Eles vão me criticar. Aí o personagem dele foi mais forte do que a consciência. A mesa estava pesada demais. Tinha coisa demais ali. Assiste a live de ontem, viu? Eu aconselho vocês a assistirem a live de ontem.
Thales, eu quero um carro, ganho um salário. Eu tô vivo aí andando de carro que eu não paguei nada. É só você aumentar seu nível de habilidade, aumentar sua identidade, os problemas que você resolve, você vai conseguir comprar qualquer carro. Eu também vendo carro, eu tô vendendo uma BMW massa aí, 300 euros por mês. Uma BM X1. Você dá conta de pagar com salário. Você só não dá conta de prosperar depois que você comprar ela. Eu comprei 3 carros para gerar dinheiro. Os 2 primeiros carros eu comprei para gerar recurso. Depois que os carros começou a gerar, cada carro me dava 1.000 euros por mês. Depois que os carros começou a gerar dinheiro, que eu comprei o terceiro carro para me andar. Aí você quer um carro, hoje Salomão tá falando, eu acho que é Provérbios 28. Eu aconselho que primeiro faça como é que é aquele provérbio? É massa demais. Ele fala assim, constrói primeiro a plantação na fazenda, depois você faz a casa. Como assim? Primeiro você compra os carros para gerar dinheiro. Depois que os carros gerar dinheiro, você compra um para você andar. Ué. Primeiro você pega, eu estou na terceira casa. As 2 primeiras casas que eu comprei, que eu mexi, foi para gerar dinheiro para pagar a terceira. Eu estou nessa casa aqui com varanda na frente, varanda atrás, eu não pago aluguel dela. As outras casas pagam aluguel. Aí eu montei um negócio agora, um armazém, eu não vou pagar aluguel do armazém. Os outros negócios que eu tenho vai pagar o aluguel do armazém. Quando você aprender a fazer isso, isso é uma habilidade, você vai gerar dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro e não crê em Deus, não dá dízimo, não dá oferta. Porque é uma habilidade, é uma ciência. Quando você aprender a ciência, você vai multiplicando isso, você vai ganhar dinheiro em todas as áreas. É simples demais. Tá bom, terminou as perguntas, terminou a live. Deus abençoe o dia de vocês. Hoje eu tô com as crianças, vou levar elas pro parque agora, vou divertir com elas. Você não pode, 9 horas, tem que ir trabalhar. Você não pode sair com seus meninos, você não pode curtir. A vida fica muito difícil mesmo. Mas Provérbios 15 fala assim, todos os dias perante o justo tem um banquete. Aquele que serve a Deus, aquele que aumentou seu nível de ciência, aquele que realmente está prosperando, todo dia tem um banquete. Mas o reclamador, o murmurador só sabe reclamar. Tá, sua vida foi sempre assim? Lógico que não. Eu lembro, eu comecei... A primeira coisa que Deus me falou assim, foi aquilo de não aceitar aquele trabalho. Depois ele falou para mim entrar no TVDE. Eu estudei 5 anos para virar engenheiro. Na hora que eu fui perguntar a Deus, eu queria um curso, que eu queria ir para a Holanda. Eu queria fazer um curso de gestão de obras para ir para lá, que lá um gestor de obra ganha 10.000 euros. E aí Deus falou comigo, vai pro TVDE, vai pro TVDE. Eu demorei uns 3 meses para aceitar o que Deus falou comigo. Quando eu fui pro TVDE, no primeiro mês, no segundo mês eu montei uma empresa de obra. No TVDE eu já consegui faturar mais de 30.000 euros. Aí o cara é motorista de TVDE, não ganha dinheiro. Eu vou fazer um lançamento no Instagram agora só para atrair motorista TVDE. Porque o TVDE, ele me pagava minhas contas e me deu possibilidade de montar um negócio. Eu montei esse negócio, comecei a ganhar muito dinheiro com obras. Mas o que eu quero te dizer? Eu trabalhava naquele TVDE, mano, todo dia atrás daquele volante falando a mesma frase. Por isso que eu sei esse salmo de cor. Você fala, eu vivo falando esse salmo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. É inútil acordar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor dá o pão aos seus amados enquanto eles dormem. Era a minha vida. Eu vivia trabalhando. Tô. Oi. Tá, já tô indo, peraí. Só um minuto, já te ligo, tá bem? Salmo 127, verso 1 e verso 2. Então tá bom, terminando a live aqui, mais uma live. Já segue o canal, vai no YouTube, assiste a playlist pra gente descer mais profundo na próxima live, tá bem? Tamo junto.